O caso da Rua Morgado, crimes do passado, que a história tentou silenciar. As cidades antigas guardam segredos que o tempo tenta apagar, não é mesmo? Algumas dessas histórias permanecem enterradas sob ruas de pedra, paredes descascadas e arquivos esquecidos, enquanto outras insistem em voltar à tona como fantasmas que não conseguem descansar. No final do século XIX, enquanto a cidade se expandia, envolta em fumaça, lampiões a gás e uma desigualdade social gritante, havia uma rua específica que carregava um silêncio diferente. Essa rua era a Rua Morgado. Estreita e úmida, a Rua Morgado não era muito movimentada durante o dia, mas à noite... à noite, ela se tornava um lugar a ser evitado. O que poucos sabiam era que ali, em meio à escuridão e ao silêncio, uma sequência de mortes começou a acontecer. Mortes que por décadas foram classificadas como naturais. Mas felizmente, alguém decidiu olhar para essas tragédias com um olhar mais atento. Na madrugada de 12 de julho de 1888, o corpo de Alfredo Menezes, um comerciante influente, foi encontrado sentado em sua própria poltrona. A cena era estranha. Nenhum sinal de luta, nenhuma janela quebrada e, o mais intrigante, nenhum grito ouvido. Sobre seu peito, um detalhe inexplicável, uma chave antiga enferrujada que não pertencia à casa. O médico legista, com uma rapidez que beirava a negligência, declarou morte súbita. E assim, o caso foi encerrado em menos de 48 horas. Mas, sinceramente, isso não deveria ter acontecido. 4 meses depois, outra morte. Mesmo bairro, mesmo horário aproximado. E, claro, o mesmo silêncio. Desta vez, a vítima foi Beatriz Lacerda, uma mulher conhecida por sua proximidade com figuras políticas da época. Sobre seu corpo havia um relógio de bolso parado exatamente às 23h17. A coincidência começou a incomodar, mas ainda não era o suficiente para gerar pânico. Até que o terceiro corpo apareceu. Foi então que o investigador Samuel Valença, um homem desacreditado dentro da corporação, percebeu algo que os outros ignoraram. Os objetos deixados nas cenas não eram aleatórios. Eram lembranças, peças de um quebra-cabeça que remontava a um caso antigo. Um desaparecimento abafado 20 anos antes. O nome da jovem desaparecida, Isabel Duarte. Arquivos indicavam que ela havia fugido voluntariamente, mas testemunhas pareciam ter sido convencidas a mudar suas histórias. O caso foi encerrado sem julgamento, mas Isabel nunca fugiu. Isabel era uma jovem simples, filha de um funcionário público. Seu crime, ter descoberto algo que não deveria. Documentos, cartas e registros indicavam que ela havia testemunhado um esquema envolvendo figuras influentes da cidade. Pouco depois, desapareceu. E agora, as mesmas pessoas ligadas ao seu sumiço estavam morrendo, uma a uma. A conexão entre os casos começava a se tornar mais clara, mas ainda havia muito a ser desvendado. A investigação avançou lentamente e os suspeitos começaram a surgir. Um padre respeitado, um ex-policial afastado, um herdeiro falido e uma mulher quase invisível aos olhos da sociedade. Helena Duarte, costureira. Ela estava sempre presente nos funerais, sempre silenciosa, sempre observando. O que a tornava tão intrigante era o fato de que ela não aparecia nos registros oficiais do caso antigo, mas suas ações sussurravam verdades escondidas. Os corpos começaram a ser exumados, e o laudo revelou algo chocante para a época. Todas as vítimas haviam sido envenenadas lentamente por uma substância vegetal rara, extraída de plantas conhecidas apenas por curandeiros antigos. Um veneno que imitava a morte natural, indetectável pelos métodos da época. Isso não era um ato impulsivo. Era um planejamento meticuloso, uma paciência impressionante e uma precisão que falava de uma justiça calculada. Ao cruzar registros antigos, Samuel Valença encontrou o elo definitivo. Helena Duarte era, na verdade, irmã de Isabel.
Durante 20 anos, ela se aproximou silenciosamente daqueles que haviam destruído sua família. Costurou roupas, frequentou casas, ouviu confissões e, mais importante, esperou. Cada objeto deixado nos corpos era uma lembrança arrancada da verdade enterrada. A chave, o relógio, a moeda antiga, todas peças de um passado que se recusava a morrer. Helena foi presa após o último assassinato. Ela não resistiu, não negou. Entregou uma carta escrita à mão, onde confessava tudo. Suas palavras finais ecoam até hoje nos arquivos esquecidos. Eles chamaram de esquecimento. Eu chamei de justiça. Não matei por ódio. Matei porque ninguém mais pagaria pelo que fizeram. É uma declaração poderosa, não é? Um grito de desespero que ressoa através das gerações. O julgamento nunca foi amplamente divulgado. A cidade preferiu esquecer. Helena desapareceu nos registros prisionais poucos anos depois. Alguns dizem que morreu. Outros acreditam que foi silenciada. A Rua Morgado permanece de pé até hoje, reformada e habitada. Mas os moradores ainda evitam passar por ali à noite, porque algumas ruas lembram. A história é escrita pelos vencedores, mas os crimes do passado sempre deixam rastros. Este foi mais um capítulo dos mistérios antigos da humanidade, onde a verdade não morre, apenas espera ser revelada. Se este documentário tocou você, curta, compartilhe e se inscreva no canal Mistérios Antigos da Humanidade, porque o passado nunca está realmente enterrado.